Olá, sou o Dr. Anderson Silva. Eu quero falar com vocês sobre o sentimento de impotência na doença. Meu e-mail é dr.andersonps@gmail.com. Esse sentimento de impotência na doença, ele é muito forte, principalmente quando nós temos uma doença que é uma doença grave, uma doença incurável. Quando uma doença ou uma enfermidade grave atinge nossas vidas, nos sentimos impotentes. Aquele sentimento de desesperança, de desespero, bate à porta e nós ficamos muitas vezes sem saber o que fazer, para onde ir, a quem buscar, a quem recorrer. Eu ouvi, aliás, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, falando essa frase em uma das conversas sobre o enfrentamento da pandemia em Curitiba. E ele falou assim: a morte está começando a ter nome. E ele falou num contexto assim, que agora desembargadores estavam tendo a doença, juízes estavam tendo doença, personalidades como atrizes, como atores também, vizinhos próximos a nós, parentes próximos, pessoas ligadas a nós, estão tendo a doença e muitos estão falecendo. Então agora a morte está começando a ter nome. Então, quando a morte começa a ter nome, quando a morte começa a chegar perto de nós, aí aquele sentimento de potência se torna muitas vezes maior. E eu, como médico, posso falar que quando a morte chega para perto de nós ainda ficamos mais impotentes. Como pastor também eu falo, muitas vezes a morte nos mostra para nós a nossa fragilidade, a nossa impotência, no sentido humano falando. Mas eu quero dizer para vocês que a morte não é o fim, é apenas uma despedida. Mas aí talvez você vai e fala, mas eu não estou podendo nem despedir do meu familiar, porque essa doença não me permite despedir, porque vocês sabem que as secreções do falecido, né, da falecida, elas podem ainda transmitir a doença, as secreções que estão ali guardadas no pulmão, em algumas partes do corpo, ainda podem transmitir o vírus pode permanecer vivo ainda por algumas horas, até mesmo alguns, quem sabe, né, várias horas ainda. Então, por isso aqui não pode ter contato com o morto. Mas isso é muito doloroso. E com o tempo nós vamos ver ainda essa questão com outras pessoas e com as pessoas que estão passando por isso. Mas eu quero dizer para vocês que isso é apenas uma despedida. Eu quero colocar essa imagem que eu já usei outras vezes, mas eu quero dizer para vocês: tenha fé em uma espiritualidade saudável. Acredite no que Jesus disse, pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer a mim. E no último dia eu ressuscitarei. João 6:44. Tenha uma fé saudável, confie em Jesus. Coloque a sua vida, o seu coração, entregue nas mãos de Deus, entregue em Jesus. Porque no último dia será ressuscitado e encontrará com Ele na glória, como nessa imagem onde o céu toca o mar e o mar toca o céu. E aí há aquele encontro, então. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Um grande abraço.